Olá, meus amigos, muito boa tarde. Aqui é Antônio Martins de Farias. Muito obrigado por assistir aos meus vídeos. Eu quero agradecer direto. Primeiro agradecer a Deus, né, e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Olha, eu estou super feliz, né? Estou com 450 inscritos no meu canal. 405, desculpa, 450 logo logo. Muito obrigado mesmo, estou crescendo, tá muito bom. Isso é vocês, são vocês que estão me ajudando, viu? Graças a Deus mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Querem fazer alguma pergunta, pode fazer, que quando eu souber respondo, quando eu não souber, digo não sei, vou estudar e vamos à luta, né? Bom, meus amigos, minhas amigas, o que não falta é notícia ruim, né? A gente está vivendo um momento no planeta, né? Vamos dizer, não é só no Brasil, é no planeta. Não é só notícia desagradável. Nós temos o caso da guerra, né? Temos a guerra da Ucrânia, que sumiu da mídia, mas ela está ocorrendo, muita violência. Estamos agora com a guerra em evidência, né? Que é a guerra de Israel contra o Hamas, ou Hamas contra Israel, que também tem nos deixado muito triste. São seres humanos que estão sofrendo. Infelizmente, né, o mais pobre é aquele que mais sofre. E também no Brasil. Né? No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde é uma cidade que me acolheu, né, que eu tenho por ela um grande carinho, um grande amor, e vou sempre ser grato ao Rio de Janeiro. Né? Mas eu vou fazer um vídeo quase de uma espécie de memória, né, para a gente poder concluir o meu vídeo falando sobre a violência cruel que está acontecendo naquele estado. Eu me lembro que em 1976, né, encontrei a cidade do Rio de Janeiro, ela vivia cercada, né, pela ditadura militar, muitas policiais na rua, você não podia andar. Naquele tempo tinha o preso, a prisão por vagabundagem, né? Se você não tivesse uma carteira de trabalho, você era preso, né? Porque não tinha o que fazer. Então, isso era um absurdo, prender gente, não mais tinha. Né? Prisão por vadiagem, agora eu me lembrei, né? Era uma cidade violenta? Sim, né? Embora diferente de tudo que ocorre hoje, tá? Era uma violência diferente. Era um assalto, geralmente prevalecia muito assalto a banco, estava numa fase dos assaltos a banco. E naquela época, né, os transgressores das leis eram simplesmente os banqueiros do jogo do bicho, que eu posso até nominá-los, alguns, por exemplo, Castor de Andrade, foi um grande, né? Foi dono do Bangu, fez história, né, em Bangu, né? Fez história no Rio de Janeiro, né? Eles eram caçados a ferro e fogo pela polícia, né? A função da polícia no Rio de Janeiro era perseguir os apontadores do jogo do bicho. E aquele ponto de bicho jogava escondido, né? E aí vinha a polícia de surpresa e prendia, levava o bicheiro, que é chamado bicheiro, para a delegacia. Enfim, mas agora houve um pacto com a sociedade carioca que não adiantava a polícia perseguir os bicheiros. A sociedade carioca jogava no bicho, de manhã e de tarde. Não tinha jeito. Arrumava-se um jeito, mas o bicheiro aparecia e se fazia o jogo. E essa briga, né, da polícia contra os bicheiros foi uma constante. Era a violência que tinha no Rio de Janeiro, né? É, eu me lembro que o governo do Rio de Janeiro era governado por exemplo, na época que eu cheguei lá, a liderança política era de Chagas Freitas, né? Chagas Freitas, se eu não me engano, era um político vindo do interior do estado do Rio, do antigo estado de Niterói, né? Ali a família famosa. Ele era dono do jornal O Dia, tendo como seu filho predileto politicamente, hoje, eu não sei se ele é deputado, mas ele foi, durante muito tempo, deputado, foi candidato a governador em 1982, chamado Miro Teixeira, jornalista e muito famoso no Rio de Janeiro. Não vou aqui perder tempo falando do currículo de Miro Teixeira, que toda a população, acho que do Brasil inteiro, conhece, porque ele se destacou muito no PDT depois, né? Mas ele foi ao MDB e depois, muito tempo depois, foi para o PDT de Leonel Brizola. Havia lideranças ainda em decadência, como o chamado lacerdismo,
né, de Carlos Lacerda, onde tinha uma oriunda dele, muito polêmica, que era a deputada Sandra Cavalcante, católica, apostólica, brigou muito, né, porque ela foi uma ferrenha adversária da lei do divórcio, que teve como baluarte, como um dos maiores defensores, outro também carioca, chamado Nelson Carneiro, né? Foi Nelson Carneiro que lutou durante anos pela votação da lei do divórcio e foi massacrado, né? Tinha hora que ele saía na cidade, era capaz de apanhar. Então era esse envolvimento, né, que a gente vivia naquele tempo. As torcidas organizadas estavam nascendo, nós íamos ao Maracanã com tranquilidade, né, todo domingo assistir Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, ou outros, eu fui até assistir Fluminense e Corinthians, Fluminense porque eu tinha amigos tricolores e a gente ia para o Maracanã, não ia só para ver o time do meu coração, que é o Flamengo, eu ia ver Vasco, Botafogo e América. Eu assisti muitos jogos do América, que eu tinha um amigo americano, então para onde o América ia, ele ia atrás e eu acompanhava em muitos jogos do América. Então havia uma espécie de humanidade. As pessoas não viviam brigando como hoje, né? Que a violência nos estádios tornou impossível, tornou o Maracanã um local de perigo. Você vê nesse último domingo, Flamengo e Vasco, é claro que não foi no Maracanã, acho que se eu não me engano, foi na Vila Cosmo, mas de qualquer maneira envolvendo torcidas organizadas, né? Eu acho que surge também, né, naquela época, Moreira Franco, ainda pelo PDT, acho que era genro de Amaral Peixoto, Moreira Franco é do Piauí, né, e vem para o Rio de Janeiro, casa com essa filha, acho que é Celina Vargas, acho que a esposa dele, ou ex-esposa, não sei, e cresceu politicamente. Também foi candidato pelo PDS em 1982, mas em 1982 foi a primeira eleição para governador, né? E governador dos estados, e teve uma disputa muito acirrada. Era Sandra Cavalcante, acredito que pelo PTB, depois veio o Brizola pelo PDT, o Miro Teixeira pelo MDB, Lisânias Maciel pelo PT e muito mais outros, que eu agora me esqueço. Os de destaque, Lisânias Maciel, que é um petista, né, bem acirrado no Rio de Janeiro, o Miro Teixeira do MDB, a Sandra Cavalcante e Moreira Franco do PDS. Isso, a Arena, né? Isso gerou uma disputa muito grande que vem o governador Leonel Brizola e que ganha a eleição. Eu não estou aqui culpando Brizola, não é isso. Mas a partir de 82, a violência no Rio perdeu o controle, né? Depois passou por vários governadores, como a Marcelo Alencar, Garotinho, né? O próprio Moreira Franco retorna, Brizola retorna, Sérgio Cabral, né? Pezão. Então, uma boa Luiz Witzel agora, né? Uma boa parcela dos governadores que não morreram estão na cadeia. Tudo isso é um conjunto, né, de violência, provocando violência, que chegou ao caos que nós chegamos agora, né? Pois é, a milícia, né, que foi criando-se, fortalecendo-se, prometendo vender segurança. E o Estado se omitiu, o Estado não tinha presença, a Polícia Militar desvirtuou-se, não tinha mais a função de fazer a profilaxia, né, de combater, né, de preparar, né, de harmonizar a rua, e a milícia vem entrando e vem, né, prometendo segurança, uma segurança particular, e obviamente aumenta também o tráfico de droga e essa confusão toda. A milícia hoje está associada, pelo que a gente vê, associada também ao tráfico, então virou uma bagunça. E o Estado, quando eu falo, né, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil perdeu o controle da situação no Rio de Janeiro. A questão de segurança pública não é só o Rio de Janeiro. Eu acho que é preciso a gente rediscutir o conceito de segurança pública, porque o conceito de segurança pública no Brasil, né, na minha opinião, tem um viés errado, equivocado. Porque eles tratam de segurança pública como força policial, o que não é, né? Segurança pública
é você fornecer escola, fornecer saúde, hospital, né? Entrar nas favelas sem pedir autorização a chefe de tráfico. É você cortar o mal pela raiz. O que, infelizmente, a milícia, né? A milícia ela é formada de quê? Ela está presente em todas as esferas de governo do Rio de Janeiro. Ela está na Assembleia Legislativa, ela está no Fórum, ela está nos tribunais, ela está no Palácio do Governador lá, em Palácio Laranjeiras, enfim, porque são milicianos, são ex-policiais, ex-bombeiros, vereadores, deputados, eles não se identificam como milicianos, mas de fato são. O próprio Bolsonaro tem uma ligação muito grande com a milícia. Se você vê os grandes amigos de Bolsonaro, né, que foram policiais que foram presos, que foram mortos, que todos condecorados com medalhas de honra, que Bolsonaro adora dar medalha de honra a pessoas que teve uma vida transgressiva, agressiva, violenta. Bolsonaro apoia. Esse governador atual, o governo Castro, também não vem, ele também parece, pelo que me diz, vem da área miliciana. Então fica muito difícil do Rio de Janeiro ter sossego. Então esse tumulto dessa semana, que 35 ônibus foram queimados, gente, é uma tragédia. Você não tem ideia da complexidade que é você tirar 35, 40 ônibus de circulação no estado do Rio de Janeiro. E no bairro onde aconteceu, um bairro muito populoso e afeta toda a cidade do Rio. Não adianta só você dizer, eu fui lá porque no Rio a gente tem essa mania, está acontecendo na Zona Norte, na Zona Oeste, não faz muita, a gente não dá muita importância, mas tem que dar. Essa violência, ela afeta-nos de forma geral. Né? Você vê a Barra da Tijuca, é onde moram os ricos no Rio de Janeiro, mas atrás da Barra, daqueles prédios de luxo ali, aquela Lúcio Costa, tem a Gardênia Azul, tem a Cidade de Deus, que é um longo povoamento, tem a venda de pedras, gente, que mora milhões de pessoas e está toda dominada pelo tráfico, toda dominada pela milícia. É desse conflito de bala para cá, bala para lá, tiro para cá, ele não vai acabar. Então o governo, com todo respeito, o governo Castro do Rio de Janeiro, ele não tem condições de controlar a violência. Então acho que é urgente que o presidente Lula tome uma medida, eu sei que é drástica, mas que haja uma intervenção federal, mas uma intervenção federal para valer mesmo. Não é a intervenção branca que fez o Michel Temer quando mandou lá o Braga Neto, né, que foi vice de Bolsonaro, para o Rio de Janeiro só houve uma interferência na polícia. O Rio de Janeiro tem que ser, linhas gerais, o Rio de Janeiro, para melhorar, tem que ser desmanchado. A estrutura de segurança pública, a estrutura policial tem que ser desfeita. Porque a corrupção ela está muito impregnada, porque a milícia, o tráfico de drogas, você vê o armamento do exército que fez lá de São Paulo, acharam metralhadoras no Rio de Janeiro, desabandonaram lá na Cidade de Deus, porque está muito... aí o exército fica nesse joguinho. Se vocês não devolverem as armas, a gente não vai deixar vocês vender droga. Nós vamos perseguir vocês. Gente, isso não pode acontecer. Você ameaçar e fazer acordo com o tráfico de droga, fazer acordo com a milícia, você fica quieta que nós também deixamos você. Esse mercado paralelo, essa política paralela que está acontecendo no Rio de Janeiro, afeta de certa forma o Brasil inteiro. Então é preciso que o governo do presidente Lula tome uma medida urgente, mas é uma medida imediata. Eu sei que é drástica, é muito forte o que eu estou pedindo, porque a intervenção federal, ela cria, em primeiro lugar, um grande processo, ela adoece a Constituição, né? A federação, ela está doente, porque enquanto tiver uma intervenção no Estado, a Constituição não pode ser alterada. Então, e toda hora no Brasil, a cultura da reforma constitucional, toda hora se emenda constitucional, PEC, só se vê falar de PEC, projeto de emenda constitucional. Enquanto houver intervenção no Estado do Rio de Janeiro ou em qualquer outro Estado, a Constituição fica suspensa. Ela fica em vigor, ela só não pode ser alterada, porque ela está interrompida, ela está ferida, ela está machucada. E, de fato, nós estamos com a ferida, nós estamos machucados. A Constituição brasileira está totalmente desrespeitada.
porque não temos governo. A ausência de Estado, não podemos permitir que os chamados bandidos, né, façam o inferno que eles fizeram ontem. O governador o Castro, eu estava ouvindo de manhã, ele dizendo que aprenderam não sei quantos, 12 esqueci o termo, terroristas. De certa forma, eu não acho que é terrorismo, mas ele está dando esse nome, né? Mas não vai resolver o problema prender só 12, porque tem que prender o chefe da milícia e acabar com essa venda de droga, acabar com esse desvio de armas, a entrada de drogas no Rio de Janeiro. Porque não adianta a polícia do Rio de Janeiro ser super, super, super eficiente se a entrada de droga pela Baía de Guanabara, pela Avenida Brasil, pela BR-116, fica entrando no Rio de Janeiro. Então as fronteiras do Brasil, elas estão desamparadas, porque nós não temos governo, o Exército não faz segurança das nossas fronteiras, a Marinha não faz segurança da nossa fronteira, a Aeronáutica, não vou ficar calado, mas também nós estamos abandonados, o Estado abandonou a sociedade brasileira. Então é preciso que o governo Lula tome uma medida e vá governar com seriedade, né? Ele não pode ficar desrespeitando a Constituição, como no meu entendimento, que é outro assunto, que ele fica mandando a equipe lá para a Argentina para ajudar o candidato dele. Isso aí é desrespeito à Constituição. Eu não acho que o presidente do Brasil não tem que se meter na eleição na Argentina, por mais que seja favorável ou desfavorável. Torço pela Argentina, torço. Agora, não é para a gente sair. Então, o governo Lula precisa urgente a uma intervenção no Rio de Janeiro. Não adianta ficar, manda força policial. Isso não resolve o problema. Vamos mandar a polícia rodoviária para controlar a Avenida Brasil. Gente, isso não vai resolver o problema. É efetivo, é fazer uma limpeza, mas uma limpeza é a destruição. Acabar, destruir, limpar os quartéis, defumar, passar um defumador. Tira toda essa nhaca que está acontecendo na estrutura da Polícia do Rio de Janeiro, no Poder Judiciário, na Assembleia Legislativa, porque o crime organizado está em todos os setores. E fica difícil a gente ficar aqui tentando dizer, vamos fazer política de segurança pública. A segurança pública no Rio de Janeiro faz uma limpeza nos órgãos, tirando a corrupção, acabando com o tráfico de droga, com o tráfico de arma e assim sucessivamente. É perigoso? É muito perigoso até eu falar nisso. Mas eu não posso me calar, porque eu não posso aceitar que uma cidade tão bela, tão linda, tão acolhedora como o Rio de Janeiro vire uma guerra civil. E nós estamos quase vivendo uma guerra civil. Talvez essa semana o que aconteceu no Rio de Janeiro é a mesma coisa que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Só que a gente não entende, não quer reconhecer que a gente vive uma guerra. Mas vivemos uma guerra. E o governo federal precisa de intervir urgente no Rio de Janeiro para trazer garantia, trazer sossego e tranquilidade para o povo do Rio de Janeiro. Ok, gente? Muito obrigado. Até a próxima.